Abra sua Bíblia lá no Salmo 37. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Deus é fiel, né? Deus trabalhou na vida deste casal de uma forma sobrenatural, porque houve confiança e dependência da parte deles, que não foi fácil, né? Não foi fácil, mas Deus está trabalhando ainda, né? Vai terminar só na glória, né? Deus está nos construindo. Aqui no Salmo 37, versículo 3, a partir do versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem. Tem tudo a ver com o que a irmã Cristina falou. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. E não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Amém? Então, o salmista Davi, em oração que ele fez no momento que ele estava passando por adversidade, aqui, quando ele fez esse salmo, ele estava na caverna de Adulão. E ali com ele estava lá todas as pessoas que estavam endividadas, amarguradas, e estavam ali, né, decepcionadas com a vida. E ele se fez chefe deles. Então, o rei Davi, nesse momento, ele fez esse salmo, e ele começa esse salmo falando que é para a gente não indignar por causa dos malfeitores, né? E nem ter inveja daqueles que praticam o mal, daqueles que praticam a maldade. Aí, se você ver no versículo 2, ele já fala o que vai acontecer com quem faz o mal. Que ele fala que vai definhar como relva e vai murchar como erva verde. E ele fala, confia no Senhor. Às vezes é difícil, né? Igual a irmã Cristina falou, às vezes é difícil confiar. Quando a gente olha para a circunstância, né? Quando eu olhei para minha mãe naquele estado que ela estava acamada, não foi difícil, não é fácil confiar. É fácil confiar quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal, a gente tem que exercer a confiança. É nessa hora que a gente tem que exercer a confiança. É nessa hora que nós temos que louvar, agradecer, como a irmã Cristina falou, em tudo dai graças, porque tudo que nos acontece vai cooperar para o nosso bem, porque a palavra de Deus, ela não mente. Deus, ele é verdadeiro, a palavra dele é verdade, né? E ele fala, confia. Quando a irmã Socorro, que foi acometida de um aneurisma cerebral, né? Ela nem sabia o que ela estava fazendo, né? Às vezes, quando deu esse aneurisma, estourou nela, ela não morreu porque Deus tinha plano na vida dela, né? E a família, e nós, a igreja, restou a confiar no Senhor. A gente colocou a vida dela também, né, na mão do Senhor. E restou a gente louvar o Senhor. E ele fala, confia no Senhor e continua fazendo bem. Habita nessa terra e alimenta da verdade. A verdade é a palavra de Deus. É essa palavra que moveu a irmã Cristina. Foi essa palavra, porque ela não tinha esperança, o casal não tinha esperança. Mas Deus usou servos dele para ministrar a palavra. E essa palavra que gerou a fé, essa palavra que ela recebeu, gerou a confiança no Senhor. Porque Ele é a palavra. A Bíblia fala que Ele é o verbo, Ele é a palavra. Então, nós temos que confiar nessa palavra. E Ele fala assim,
alimenta-te da verdade, ou seja, alimenta da palavra, porque é a palavra que vai gerar fé no nosso coração. E ele fala, agrada-te do Senhor. A gente pensa que é agradar o Senhor, né? Mas não, muita gente entende ao contrário. Quando o salmista fala, agrada-te do Senhor, e ele concede aquilo que o seu coração deseja, na verdade, que tem um casal de namorada aqui, né? Ali. Vamos pegar aqui a irmã, né? Ela quando ela está com um benzinho dela, Henrique, ela não vê a hora passar, porque ela está agradando de ficar com o Henrique. E o Henrique agradando de ficar com ela. Então, esse agrada-te do Senhor, é você gostar, gastar tempo na presença de Deus, é gostar de estar na presença de Deus. Moisés sabia disso, ele subia no Monte Horebe, ficava lá 40 dias, 40 noites, né, sendo alimentado só pela presença do Senhor. Só pela presença, porque ele não levava comida. Acho que nem água ele levava. Então, este homem ele foi alimentado pela presença gloriosa, pela presença sobrenatural de Deus. Moisés estava sendo alimentado com essa presença gloriosa. Então, Deus concedeu aquilo que o coração dele deseja, né? Então, o salmista falou isso, agrada-te do Senhor, e ele tinha essa confiança que o coração dele, Deus iria abençoar o desejo do coração dele, né? E ele teve essa bênção, que é estar na presença de Deus. Ele queria estar na presença de Deus, porque a presença de Deus nos move. Essa presença, ela traz a verdadeira satisfação para a nossa alma. Porque todo homem, todo humano, nós temos um buraco aqui dentro. E muitas das vezes, as pessoas que não temem, que não conhecem a Deus, elas procuram preencher esse buraco com tantas coisas, menos a presença de Deus. E nunca ficam satisfeitos. Porque esse buraco que tem no coração humano só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Então, pelo próprio Deus. Então, essa presença, né, de Deus em nós, ela traz a verdadeira satisfação. E hoje nós vemos o quê? O mundo procura muitas coisas, as pessoas procuram muitas coisas e não estão satisfeitas com nada, né? Não estão satisfeitas, às vezes, com relacionamento, e vive trocando relacionamento, tentando preencher, né? Tentando ter satisfação, não consegue. Se a pessoa não tiver a presença de Deus, não consegue satisfação. Pode ter o reino que quiser, pode ter bilhões de dólares, mas se não tiver a presença, de nada vale. De nada vale isso, né? Se fosse assim, os milionários não pulavam das suas coberturas, como foi o dono da Panarello. Podre de rico, mas pulou de uma cobertura, porque lhe faltava satisfação. Então, a satisfação a gente encontra somente no Senhor. Só no Senhor. Aí, quando a Bíblia fala assim, agrada-te do Senhor, lá o Senhor Jesus fala, lá em Mateus 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino, e as demais coisas o Senhor acrescenta, ou seja, tudo aquilo que você precisa, vem até você, porque o Senhor acrescenta, aí não te falta nada, não te falta porque Ele supre, porque o nosso Deus é Pai, e o nosso Deus é provedor, o nosso Deus é pastor, Ele cuida das ovelhas, Ele cuida de nós. Então, Ele satisfaz o desejo do teu coração.
por menor que seja, às vezes parece bobeira para você, mas se você pensar assim, eu quero comer algo, aquilo lá vem para você naquele momento. Aquilo que você não está esperando, de repente chega para você. Né? Por quê? Porque você está agradando de ficar na presença de Deus. Né? Aí Ele satisfaz o desejo do teu coração. Né? Então, olha aqui, Ele fala, entrega. Tem Bíblia que está assim, ó, no versículo 5. É Salmo 37, versículos de 1 a 8, né? De 1 a 7. De 1 a 7, Salmo 37. Eu vou ler aqui o versículo 5. Esse versículo 5 é maravilhoso. Esse versículo 5, ele fala muito comigo. É um salmo do pastor Francisco. Está escrito assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia, de novo, confia nele e o mais ele fará. Olha aqui, o que é entregar? Entregar é você se lançar nele. Entrega, ou seja, tem Bíblia que tem outra tradução que está escrito assim: ponha a sua vida na mão do Senhor. Ou seja, essa situação que você está passando, ponha na mão do Senhor. Foi o que a Cristina fez. A irmã Cristina fez. Ela não via saída, né? E ela então, ela determinou a pôr a vida dela na mão do Senhor. Senhor, é com o Senhor. Eu estou assim, estou dependendo de Ti somente. Eu não vejo saída, né? Mas o socorro dela estava no Senhor. Ela não via saída, né? Então, ponha a tua vida, ou entrega o teu caminho ao Senhor e confia. E o mais Ele fará. Então, nós temos que entregar para o Senhor a nossa vida, o nosso caminho, né? Porque nesse mundo há muitos caminhos, mas somente um caminho leva a Deus. A Bíblia fala que em João 14, 6, Jesus se revela aos discípulos. Porque um dos discípulos perguntou para Jesus: mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, mostra-nos o caminho. Então Jesus disse aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque ele fala ninguém vem, porque ele é Deus. Ele é Deus, então Ele é o caminho, Ele é a porta, o resto é parede. Tem muita gente dando cabeçada aí na parede, porque não achou a porta. Né? E a Bíblia diz que quem acha a porta, quem entrar por essa porta, que é Ele, achará pastagem. Ou seja, entrará ali no caminho do Senhor, e o Senhor, então, vai pastorear, né, a vida dessa pessoa que se entregou a Ele. Né? Mas como que é isso, entregar o caminho ao Senhor? Como que eu entrego o caminho? Como que eu coloco a minha vida, ponho a minha vida, a minha casa na mão do Senhor? Às vezes a gente põe na hora do almoço e de tarde pega de volta. Né? De tarde pega de volta. Você põe, você continua fazendo, continua orando, continua fazendo a sua parte, né? Mas descansa. Você entregou, então Ele vai agir, né? E a gente tem a mania de agir no lugar de Deus. A gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa maneira. Se a gente entregou para Ele, a gente tem que deixar na mão dEle. Você colocou a tua vida na mão dEle, a sua família na mão dEle. Então, confia, né, que Ele está agindo. Aí você não pode ficar parado. Você tem que continuar orando, continuar jejuando, continuar buscando
e fazendo aquilo que é para você fazer. E confiando nele. Amém? E ele fala assim, fará sobressair